Boa noite! Eu sou a Lilian. Eu sou o Paulo. E nós somos os Pais Além do Espectro. Vou fazer de novo? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Boa noite! Boa noite! Eu sou a Lilian. Eu sou o Paulo. E nós somos o Pais Além do Espectro. Alexia Pari, muito obrigada pela participação. Clima de Copa do Mundo. A música Eterna, né? Que não foi da Shakira, mas ela regravou e fez muito sucesso na Copa de 2010. Você sempre fala, né? 2010. E hoje estamos numa live super especial. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Milagres do Peito, Tatá, Leia, Luziene. E aí vai entrar a nossa convidada. Que a gente vai falar hoje um sobre o tema, sobre educação antirracista. A Lucieles Magalhães, já está tudo combinado. Bota o som mais fraco ali para ficar barulho. E podem mandar suas perguntas, seus comentários, tá bom? Suas dúvidas. Estamos animados. Aquele animação de cansaço entrou. Entrou, vamos lá chamar. Tá em inglês chamar. agora, né? Joint. Vamos chamar. Vamos chamá-la aqui, né? Como ela prefere ser chamada, eu não perguntei, eu pergunto agora. E a gente começa. Tá atrapalhando o som, dona Leia? Porque a gente tá com o ventilador numa reta aqui para refrescar. Vocês escutam a gente bem? Porque tá bem calor aqui hoje. Deu certo. Deu certo. Boa noite, tudo bom? Eu já estava agoniada vendo o negócio ficando preto assim. Eu disse em homenagem à nossa negritude. Já abriu assim, né? Mas às vezes é a internet mesmo, né? Isso. A gente vai treinando, né? Essa história. Que bom. Sejam bem-vindos à minha casa. Igualmente, a minha, a nossa. É um prazer estar aqui, a gente agradece a presença de todos que estão assistindo. Manda no aviãozinho lá para um amigo para assistir, que às vezes as pessoas esquecem, né? Isso, exatamente. Conversa gostosa, a gente vai se apresentar a nossa convidada. Você prefere ser chamada de Lucia, Lucieles mesmo? Todo mundo me chama de Lu. Então, me chama de Lu, posso? Pode, todo mundo me chama de Lu. Então, vou te chamar de Lu. Que é mais rápido, mais fácil, eu fico Lucia. Isso. Como prefere, tá ótimo. Eu sou a Lília, né? Eu tô cabelos cacheados, estou em transição capilar, né? Alisava o cabelo, cortei. Isso faz parte da minha busca aí antirracista e de criação de coisa que dá para falar só sobre cabelo, né? Quando a gente quer falar de racismo. E aí tô com luzes, né? Tenho a pele branca, tô sem maquiagem, botei um filtrozinho para dar uma carinha mais saudável, que a gente tá brasileiras aí, a carinha meio cansada. Um brinco. Oi? Não, depois eu falo, pode falar. Um brinco, um batom clarinho, uma blusa verde, tô com um esmalte vermelho, meu fundo é branco, né? E Paulo tá à minha esquerda, ele vai se apresentar. Olá, eu sou o Paulo, eu sou careca, barba né, pequena, rasa. Estilo. Pele branca, fundo, camisa cinza, no meu fundo está a parede branca e do lado direito está a Lília. Então, a Lu, se quiser já se apresentar, aí a gente já abre fazendo a descrição, né? Certo. E o tema da live, fica à vontade. Eu sou a Lucieles, estou aqui de cabelos curtos. Eu não preciso de ninguém para fazer M comigo, tá? Vou ser bem ponderada. Eu mesmo faço. Então, eu mesmo corto por conta das questões sensoriais e porque eu nunca me agrado dos cortes de cabelo dos... Só tem uma pessoa que eu gosto muito, a minha amiga Amanda. E ela teve bebê, então, assim, faz muito tempo que eu não faço nada com ela. Então, ela conseguiu me conquistar. Sou uma mulher negra, né? Tenho uma pele negra. Estou aqui com os brincos um pouco grande, com um coraçãozinho de fé. Estou maquiada, gente. Estou com um batom rosa, uma sombra assim, bem, uns olhos esfumaçados. Estou com óculos
quadrado, um quadrado bem grande, assim, tipo Cláudia Raia. Blusa verde, blusa verde clara. O meu fundo é amarelo, com um dos quadros dos meus cordéis favoritos, que é a súplica da mulher autista e o lendário Anjo Azul. Tá certo? Então, sou cordelista, sou professora, sou mestranda, né? Estou mestranda em educação, pesquisadora. Era um sonho muito antigo que eu tinha da academia, da ciência. E escrevo muito, gosto muito de escrever, é uma coisa que me regula. Falar de educação, eu tenho que ficar bonita, né? Eu faço um grande esforço de ficar bonita, porque é o meu hiperfoco, é o que me levou a comer e a dar de comer aos meus filhos, que é a educação. Tá? Então, descobri que eu sou autista com 39 anos de idade, depois do meu primeiro filho. Eu me identificava muito com ele, e minha mãe começou a perceber que ele andava na ponta dos pés e disse: ah, nossa, você andava também. Aí eu, graças a Deus, né, assim, eu agradeço muito, muito, muito mesmo o fato de ela não ter descoberto quando eu era criança, porque, consequentemente, eu não chegaria onde estou hoje, né, com 3 crianças, casada, com uma profissão, ganhando meu dinheirinho, ainda que a gente sabe que é o maior malabarismo que a gente faz financeiramente quando nós somos famílias atípicas, né? Porque o dinheiro parece que finda no dia 2 e a gente vive milagrosamente até o dia 30 chegar. Mas a gente, com muita fé, né? Eu sou uma pessoa assim que eu posso dizer que eu tenho um tipo fé do grão de mostarda. A gente vai lá seguindo essa luta. Então, quando eu recebi esse convite, né, da fala, porque eu tinha um perfil, eu não sei se vocês lembram, se me acompanhava no outro, ele foi roubado, né? Eu comecei um trabalho de conscientização, de fala, de aceitação sobre as questões do autismo, porque eu estava na psicopedagogia, estava atuando na parte clínica, e nesse clinicar foi o meu descobrir, despertar para dizer que meu filho era autista. E aí ninguém concordava comigo. Hoje ele tem 9 anos. Ninguém concordava comigo porque se hoje a gente fala e as pessoas dizem que ele não tem cara, imagina 9 anos, imagina 10, a 15, a 20. Então tem toda uma caixinha, né? E aí desde 2014 eu entrei no Instagram com essa de compartilhar a minha vida e a vida da minha família. E em 2020, com a pandemia, as pessoas começaram a se preocupar, né, para saber como era que ele estava, a todas as questões que ele era. Então, foi quando a gente começou um maior ativismo para mostrar e tentar ajudar, e com um foco na leveza, né? Porque eu acho que a gente é muito extremista, né? Muito extremista mesmo. Ou você é um ativista que adoece, porque você fica brigando com todo mundo, se envolvendo com todas as tretas possíveis e imaginárias. Ou você é aquele cara que levanta só algumas bandeiras. E eu entendo super bem, porque tem gente que não tem o domínio do conhecimento e nem tem tempo para pesquisar, então prefere ficar ali replicando, prefere ficar ali nas caixinhas mesmo do autismo. E aí, eu, por conta dessa minha postura, cresci na plataforma, né? Eu ia chegando a quase 15 mil seguidores, não tinha chegado a 50 mil, porque a gente conta nos dedos os autistas negros que têm um perfil grande, né? Então, se uma mãe branca entrar agora, daqui a mais ou menos 3 meses, ela ultrapassa o número do tio Faso, dependendo do conteúdo dela. Ultrapassa o conteúdo da Juliana Sá, da Poliana Sá, perdão. Então, assim, a gente fica muito limitado, né? Porque não é uma pauta muito aceita, não é um padrão aceito. Então, eu vejo que a pessoa negra, quando ela coloca os estigmas, esse tipo de conteúdo, ele é um pouco maior. Eu vou
não vou usar um termo pejorativo, mas assim, o que eu percebo é que as pessoas, elas ficam no The Good Doctor, sabe? Então, o autista real é o autista The Good Doctor. E aí eu vejo como a Carol, né, do Autistando, que está estudando para medicina, e ela, o quanto ela é ignorada por ser mulher, porque ela não está dentro do padrão The Good Doctor dos meninos. E se você fizer pergunta a qualquer outra mãe, ela vai sempre apontar para o pai, que o pai tem características, não é ela. Então ela não se reconhece autista, porque autista é só coisa de homem. E aí a gente abre um leque para falar de muita coisa daquilo que a gente vem. Desde 2020 eu bato na tecla, e eu acho que comungando com todas as meninas, com a Sara, com a Bianca, com Tabata, né, com a Jéssica do Viagem Atípica, a Thaís do Cara de Autismo, que assim, a nossa luta e a nossa existência, né, enquanto mulher, é uma questão muito peculiar na nossa comunidade Blue. Porque se você coloca no dia 2 de abril qualquer outra cor, não é aceitável pelos profissionais. Todo mundo se enfeita de azul. Então a gente já quebra um grande paradigma, porque nem azul nem rosa, né? É um universo colorido. Então o povo já vai assim, colocando... Você está num grupo LGBT? Sim, mas nós temos pessoas autistas LGBTs. LGBTs que ia mais. Nós temos pessoas autistas negras. Nós temos mulheres. Então, todo esse grupo é um grupo que, somado, ele é totalmente propenso a seus mais suicidas. Então, a própria comunidade, ela não enxerga isso, né? Ela invisibiliza. Então, as pautas, quando a gente coloca as pautas de interseccionalidade, o que é que acontece? Ela simplesmente é afastada, não vale, não vale, não vale. Só o que vale é falar de autismo, falar de sinais de autismo, falar quem anda na ponta dos pés. Então, cabe a nós, autistas adultos, ainda que diagnosticados tardiamente, Lilian, catalogar. Cabe a nós essa missão de catalogar. Então, se descobre um perfil... Nossa, você é autista, e aí, como é que foi a sua infância? E aí, será que meu filho vai chegar até você? Então, é aquele impacto da catalogação. E aí, quando você entra na pauta antirracista, na pauta anticapacitista, essa também só é vivenciada e sendo, assim, muito vislumbrada com os autistas brancos. Então, como é que eu posso falar de raça? Né? E lógico, precisa ser, gente. A gente não pode tirar um mérito, não. Se quer falar de racismo, não é só para negro falar de racismo, não é para todo mundo. A gente precisa furar essa bolha. Por quê? Porque imagina o teu filho, alguém insultar o teu cabelo. O cabelo da tua mãe é espetacaju, o cabelo da tua mãe é encarapinhado. Quer dizer... oi, mas minha mãe é bonita, minha mãe é muito linda. Como é que pode ver uma coisa dessa? Exatamente, Joani, do Mãe Autista. A gente visualiza somente o gênio que está no extremo. E ele só é gênio, ele não é autista, porque ele é muito inteligente. E a gente visualiza o incapaz, que é aquela pessoa que está dentro do espectro, em muitas habilidades no nível 3. Eu digo muitas habilidades, por quê? Porque eu e muitos autistas adultos, inclusive a doutora Raquel, que ela também é médica e autista, a gente comunga muito da ideia de que nenhuma pessoa está num nível só. Ela transita, né? Ela transita, sim. Se eu tiver uma crise, eu vou diretamente para o nível 3. Se eu estiver bem medicada, se eu estiver sem nenhum estímulo, se tudo estiver bem, se toda a minha rotina estiver organizada, se as coisas que eu faço que estão me dando ali previsibilidade, então eu vou estar ali no nível 1, no nível 2.
dependendo das minhas dificuldades de suporte. Eu olho que para uma casa, para eu arrumar uma casa, é a maior dificuldade do mundo, é a maior lentidão. Então, eu tenho muita dificuldade na coordenação motora. Precisava de uma fisioterapia, precisava de uma TO, para dar esses comandos. Por quê? Porque minha mãe percebeu em mim uma habilidade em cozinhar. Então, como ela via que eu não limpava a casa tão bem quanto a minha irmã, para nenhuma das duas brigarem, então eu assumi a cozinha e a minha irmã a limpeza. Hoje eu não faço isso com os meus filhos. Eu digo que aqui é a nossa casa, nós somos 5, né? Eu, meu esposo e meus 3 filhos. Então, o meu suporte são eles. E aí, o que é que acontece? Eles e eu, a gente diz que é uma cooperativa, é uma equipe que todo mundo se ajuda. E aí, quando a casa está toda bagunçada, a menina de 4 anos, ela pega a vassoura, o menino de 5 já vai coletando as coisas. Hoje ele disse, mamãe, eu tenho uma surpresa para você. Que ele fala com um vocabulário muito elaborado. O do meio, o João. Se eu tenho uma surpresa para você, eu disse, eu consegui arrumar a cama. A cama estava toda arrumada. Claro, do jeito dele, para uma criança de 5 anos. Mas, assim, a intenção da arrumação foi muito louvável. E eles ficam nesse meu, gente, a nossa casa está uma bagunça, vamos organizar. Por quê? Porque a gente... Boa noite, Cíntia. Por quê? Porque a gente precisa desse processo, né? De organização, de estar tudo limpinho, tudo muito bonitinho. Isso se a mãe, ela ficar pegando tudo só para ela, porque a criança é autista, não vai conseguir. A gente escuta muito isso. Eu moro aqui na Paraíba e o que eu mais escuto, ontem mesmo eu fui tirar o meu passe livre, tadã, consegui, aqui o estadual, uma conquista assim, de quase 6 meses tentando. E uma mãe disse que ia esconder, gente. Ia esconder do filho dela de 18 anos para ele não passear sozinho. Aí eu disse, mulher, a gente não tem filtro, né? Um filtro bom. Aí eu disse, mulher, se ele descobrir que ele vai se sentir super traído, deixa ele, ensina ele as coisas e ele vai embora. E ele já disse que vai casar. E ela disse, meu Deus do céu. Eu disse, minha filha, eu tenho amigas, mãe de meninas, que dizem, mãe, me organize, porque eu quero casar, eu quero ter minha casa, eu quero ser independente, eu quero organizar tudo. Eu só não quero ter filhos, mas eu quero ter tudo e ter um relacionamento. Então, uma menina de 9 anos consegue dizer isso no nível 2, 1, e tendo também altas habilidades, mas ela tem muitas questões no corpo que ela precisa se organizar e sentir. Então, nossa, a gente precisa naturalizar essas coisas. Mas o capacitismo não deixa, e a preocupação, e a proteção, e aquela coisa toda. Então, é só para a gente tentar entender que se a gente está dentro de um universo e a gente não consegue sair desse universo, furar essa bolha, é o mais difícil. Então, foi quando eu comecei a pensar, porque o outro estava me adoecendo, fazia boas postagens, rios e aquela coisa toda, e só chegava para 50 pessoas. Todo santo dia, um trabalho de 50 pessoas. Que visualizavam, não era nem curtida era 10, curtida era 5. Aí eu disse, quer saber? Vou começar com um novo perfil depois de um certo tempo e vou tentar colocar o melhor possível para todas as pessoas do mundo e que chegue da melhor forma. E aí eu fui e eu comecei novamente a ser atacada. Então, desde que eu abri um novo perfil, que vem ataques de perfis que a gente não sabe nem quem, quando, e que falam coisas absurdas. Então, eu me posicionei em relação ao Lula. Foi um desmantelo maior do mundo, porque como era que eu era uma professora que estava fazendo uma coisa dessa. Me posicionei em relação às pautas raciais, que não é uma coisa nova para mim, é uma coisa que eu já faço, e eu fui contar as histórias de preconceito que eu passei durante a minha vida toda e passo. Hoje, inclusive, eu estava de sandália havaiana, que eu acho muito confortável, estava com um vestido jeans que é mole, mas vestido não, uma saia jeans que é mole, folgada, e estava com uma blusa. A mulher conversou bastante comigo, bastante.
E eu escutei, porque eu tenho um bom ouvido, você imagina não sei se vocês aí têm acesso ao que a gente chama de motor de rabeta, que é um cano com um motorzinho para um barquinho andar. Então, coloca gasolina e tem mais ou menos isso aí. Eu ando nesse tipo de transporte para fazer a travessia todo santo dia no meu trabalho, porque eu dou aula, né? Eu estou na escola em que é Ribeirinha. Então, para eu chegar lá nessa comunidade, eu preciso fazer esse translado de barco. Então, não sei se vocês também já ouviram falar no Pôr do Sol do Jacaré, que é muito conhecido internacional. Privilégio de assistir. Já teve o privilégio, pronto. Eu tô sempre por lá, né? Adoro. Foi. Não, minha mãe nasceu em Caiçara, no estado do Paraíba. Ai, nossa, eu morei em Caiçara. Ai, que legal. Morei em Caiçara. Aí morou muitos anos em Canguaretama, no Rio Grande do Norte. Sim, conheço. Da vida em Recife. Então, o Nordeste, assim, é tudo dominado, né? Eu digo assim. Isso. Aí ela passeia e a gente foi... Quando eles tinham Boa noite, Amabile. A Amabile, boa noite. A Carlos também falou, uma seguidora nossa, que é muito ativista, né? Ela é professora e ela está sempre participando e está falando que é também professora de música da Paraíba. E João Pessoa, e é muito... Ai, eu não vi. Eu vi alguma coisa relacionada à Paraíba, mas eu achei que fosse pergunta. Sim, Carlos Bruni. Ela é da Paraíba, mas acho que ela trabalha na Paraíba, porque ela sempre está com a gente. E ela gosta muito de falar de inclusão, né? Acho que está estudando sobre música, né? Autismo e música, e a gente fica muito feliz. Legal. E assim, como é importante estar conversando, dialogando, nosso Instagram, quando a gente escolheu o nome de Pais Além do Espectro, a gente pensou assim, o autismo é importantíssimo, mas vai ser ponto de partida, né? Primeiro, entender o espectro, com tudo isso que você falou, essas nuances, né? Não é só o autista branco, o homem adulto, né? Ou criancinha que existe, o autismo, né? Tem níveis diferentes de suporte, idades diferentes, o autismo não é uma coisa infantil, porque muitas pessoas só enxergam criancinha autista, né? Depois que cresce, magicamente deixa de ser, assim, como se fosse um apagão. Tem essa dificuldade de compreensão, né? Isso. E aí a gente fala... E aí eu fiz até uma live com a Jéssica, eu sou do Instituto Lagarta Virapupa, né? Sou coordenadora regional do Rio. E da viagem atípica, a Jéssica Borges. Isso. E eles falam muito sobre isso, as interseccionalidades, né? A gente nunca está num lugar só. Eu estou aqui hoje, né? Mãe, ativista, gosto da área de educação, né? Mulher. E Paulo também, nos caminhos dele aí que se encontra, né? Professor, pai. Fez um livro sobre romantização do autismo. Fala um pouquinho do seu livro, só para falar sobre... Porque depois eu quero saber um pouco sobre o Cordel também, que eu não tive a oportunidade de ler, mas já achei de cara que deve ser muito lindo. Aí Paulo fez um livro também sobre a romantização do autismo, né, nas séries de TV, quem fala muito sobre o grupo do Doctor, o The Big Bang Theory, Young Sheldon, aí o atípico, que é essa coisa, né, do romantizar, né, que é um cara, a pessoa superdotada, um gênio que chega lá no ápice da carreira, o Dr. Shaw é médico, né? O Sheldon já é pós-doutorado, 3 pós-doc, enfim, o cara fez faculdade com 16 anos, fez pós-graduação com mestrado com 16, enfim, só essas coisas, só essas vitórias, e que a gente pensa que romantiza, que o autismo é isso, né? Que na verdade, para um autista desse, super com altas habilidades, que chega lá no topo da carreira dele, devem ter mais de tudo que não conseguem terminar o ensino médio. E aí é um livro sobre isso, sobre a crítica que a série de TV fazem sobre não mostrar esse lado tanto dos autistas que não chegam, né? E como são os bastidores que a gente fala, né? Como são os familiares desses autistas que passaram, como os familiares ajudaram os autistas a chegar onde chegaram, os amigos, né? O The Big Bang Theory mostra um pouco mais daquele jeito americano, aquele humor ácido, aquele humor. E também uma série de 2002, 2003, se não me engano, 2010. Mas uma série que ainda não se falava tanto sobre a vida, que é essa humanização tanto do autismo. Então,
tem muitas piadas sobre autismo, né? Enfim, sobre o jeito peculiar do Sheldon. Nem falam diretamente que o personagem é autista. Depois que os diretores da versão temporada falaram que ele era, mas nunca na série falou sobre o autismo dele. Enfim, aí foi um livro sobre isso, uma crítica sobre essa visão romantizada, né? E como você falou, não tem. Até nas séries de TV e tudo, não tem o autista ou autista negra, né? Na verdade, a mulher autista não tem. Tem até agora o Dorama, né? Extraordinária. Foi mulher, mas tem que ser extraordinária, né? Não pode ser. A advogada, né? É lindo. A advogada é extraordinária. Então, assim, além de ser mulher, mas nessa pauta. Mas assim, eu ainda comemoro, sabe, Paulo, e essas questões, porque de toda forma vai inserindo, né? Vai quebrando esse padrão, né? Porque assim, como você elencou, né? O Sheldon, o cara fora do... E aí me lembra muito, né? Quando eu acho que foi a Joanie que falou da escola inclusiva, que nós estamos distantes. Eu não sei mais ou menos o ano do Albert Einstein, mas tem uma história de uma carta, que ele era tão genial e ele foi expulso da escola. A professora não deu conta. Na sua época, né? E o cara, o quê? A mãe acolheu esse filho, não mostrou a carta a ele, mas a carta dizia que ele tinha sido expulso. Então, o que é que acontece? O que é que a gente vê, né? Como a nossa escola, ela ainda reproduz, né, esse tipo de expulsão. Então, nós temos várias leis, e por que elas não são eficazes? Né? Por que não fomenta? Porque temos uma chaga enorme, gigante, interligada com a pessoa com deficiência. Então, a gente começa com o ensino de uma educação especial segregatória, né? Os institutos de surdos e os institutos de cegos. 1800, vamos colocar assim, 1850. Então, nossa, se a gente consegue ver esse modelo segregador, então esse modelo ainda permanece historicamente entre nós. E aí, o mais que a gente escuta hoje é uma mãe que ela diagnosticar um filho com 1 ano e 6 meses, por exemplo, e ela for para aquela vizinhazinha, ela vai dizer, nossa, todo mundo agora é autista. Mas o povo não está enxergando inteligência e autismo. Então, nossa, nós vemos como essas questões ainda as pessoas não sabem, não se informam. Por quê? Porque é uma coisa de minoria, nós somos 1% no mundo, né? Aí, quando começarem a catalogar, a gente vai ver quantos mais nós somos, mas até então nós somos 1%, não chegamos a 2% no mundo. Então, no Brasil, estima-se que tem aí cerca de 2 milhões, a gente sabe que é muito mais, mas há todo um sensacionalismo em cima de 30 para 1, já vão nascer nos próximos meses aí, ano, essa taxa vai descer, então tá todo mundo assim desesperado, o que é que eu como, o que é que eu bebo para que meu filho não seja autista, né? Então assim, tá todo mundo desesperado. Aí rapaz, olha, aqui em casa não deu certo comer sardinha, macarrão e ervilha. Porque sardinha já é uma ancestralidade da minha mãe, que ela comeu sardinha, então, muito na minha gestação. Ela disse que foi a gestação que eu mais enjoou, só comeu sardinha. Eu sou fã de sardinha e todas as minhas gestações eu passava muito mal. Então, o que me sustentava era sardinha, milho, ervilha e macarrão. Então, nossa, eu disse aqui em casa, você não pode comer isso, porque provavelmente seus filhos vão nascer autistas. Claro que contém uma ironia, né? Então, a gente precisa entender essa educação. O que é que nós temos de educação? A escola, ela foi e ela é preparada para ricos. Ela não foi preparada para pobres, ela foi preparada para ricos.
Então, a gente tem uma história aí do Marquês de Pombal, tem uma história de educação gigante, que não dá para a gente falar numa live. Mas o que é que acontece? A gente ainda nem conseguiu fazer uma educação do Marquês de Pombal, fazer com que os meninos, que hoje a gente chama de abordagem sobre uma aprendizagem, com a abordagem sobre problemas. Então, a gente ainda nem conseguiu fazer isso. Hoje tem esse nome, né? Mas a gente vai falar lá do Marquês de Pombal, que era um menino, um aluno que era monitor de outros alunos que cuidava de ensinar ali, os meninos aprendiam com crianças. Então, o que é que acontece? Se a gente não conseguiu ainda fazer uma coisa dessa, do que adianta a gente se encher de leis? Claro, a gente precisa para organizar, né? Senão a Vanessa Giotto vai dar uma surra em mim. A gente precisa para se organizar, obviamente. Nós temos uma organização, e essa organização ela se baseia nas regras políticas legais para que tudo aconteça. Mas a gente tem, por exemplo, uma lei de 1996, 3 artigos de educação especial, desde 96. Eu não vou nem falar antes. Eu não vou nem falar de outras coisas, eu vou falar de 96. Lá no artigo 59, por exemplo, diz que a escola ela precisa se responsabilizar pelas questões de adaptações técnicas, currículos, metodologias para que o aluno com superdotação, com transtorno global do desenvolvimento, que é o TEA, e outras necessidades específicas, eles consigam também aprender. Então, no caso de uma criança com altas habilidades / superdotação, ele pode diminuir esse currículo. Está lá no artigo 59. Vocês podem pesquisar aí, tá bem. Eu enxuguei, logicamente, para não dizer ipsilitrem. Até uma médica disse assim, você não é autista porque você não tem a lei decorada, já que você gosta tanto de educação. Já escutei disso. Nessa área também da saúde é imenso, né? Então a gente como migra muito, como passeia muito pelas duas áreas, saúde e educação, a gente escuta milhares de coisas. E aí, o que é que a gente vê? Em 96 a gente não conseguiu, por quê? Porque a gente tinha um contexto que os professores eles só tinham pedagógico, só tinham técnico, né, digamos assim, hoje para vocês entenderem. Antes de existir o curso de pedagogia que já existia, mas muitos professores não conseguiam fazer pedagogia para lecionar as séries iniciais. E os de disciplina, português, geografia, história, artes, que davam essas disciplinas, até hoje eles só têm uma cadeira de planejamento, uma cadeira de didática e uma cadeira de educação especial optativa. O que é optativa? Está lá na grade, mas se eu não tenho interesse nenhum, eu não vou pagar. Entendeu? Por quê? Porque sou eu quem vou escolher. É como a nossa BNCC, o ensino médio, que hoje alguns alunos escolhem o que eles querem estudar. Então, se nós já temos todo esse contexto, como é que esse professor ele vai encarar aquilo que ele não tem domínio, porque ele não viu uma formação mínima. Então, você imagina um professor que passou 4 anos e meio durante o ensino diurno de matemática, que não viu nada além, né? Nada além da matemática pura. Como é que ele vai ensinar uma criança com microcefalia? Como é que ele vai ensinar uma criança com Down? Como é que ele vai ensinar um adolescente com autismo? Ele pegou aquilo dali, aquelas fórmulas, e ele vai jogar. Tudo isso. Gente, não tem como o nosso filho ser acolhido numa escola em que os professores não têm formação. E aí eu vou para outra ferida, a de pedagogia. Os professores até hoje ou têm a educação especial obrigatória ou têm educação inclusiva, dependendo da modalidade. E o bullying está aí matando. E é por isso que eu fiz um post, acho que antes da gente postar sobre o Rios da Vitória do Cartão, a gente precisa se amarrar nos fóruns. A gente precisa se amarrar no MEC agora. Sabe? A gente precisa levantar
os acampamentos e mudar toda essa sistemática da educação. Porque a gente precisa mudar a formação desses professores. Esses professores precisam de uma formação continuada. Esses professores precisam entender de uma vez por todas que ele não tem 10 alunos mais 2 especial. Ele tem 12 alunos e ele precisa avaliar as habilidades. Eu acho que vocês lembram, porque nós somos, acho que, da mesma faixa etária, quem era que jamais ia imaginar que o Enem seria uma porta para as universidades, para selecionar? Ninguém. Por quê? Porque quando o Enem foi feito, em 98 para 99, o Enem foi feito para avaliar o ensino médio, como era que estava. Então, 20 anos nós passamos e o Enem hoje é a porta de entrada. Agora nós estamos migrando a questão de notas para as habilidades pessoais, o que é bom, porque eu vejo o que é que a Lilian está fazendo ali, eu vejo o que é que o Paulo está fazendo, e eu vou tentar personalizar. Mas o que é que acontece? Eu tenho 30 alunos na sala. Será se o professor vai ter condições de conhecer de fato as habilidades de Lilian? Então, muitas vezes ele coloca P, sem nem saber. Ele coloca o que é que o Paulo fez, S, não. Porque Paulo bagunça muito, ele não tem a complexidade. Então, vejam as falhas. Isso é um campo que eu gosto muito, que é o campo da avaliação, porque não tem como a gente ter uma métrica, porque nós somos condicionados a dar notas e a partir dali dizer se o aluno é bom ou não, por aquela nota. Então ele tem 7, ele é um aluno mediano, ele tem 8, ele é um aluno bem esforçado, ele tem 9, 10, nossa, ele é o melhor aluno. Mas não importa se ele filou, se ele pegou uma cola gigante, se ele sabe de fato, se ele reproduziu tudo isso ou não. E o que é que tudo isso tem a ver com a educação racista? Tudo. Por quê? Porque a gente repete na escola a educação do rico. Uma educação para resultado. Não sei se vocês estão conseguindo captar, quem está assistindo, tentar entender essa questão. Então, nós temos uma educação elitizada, nós temos uma educação para resultados. Então, as pessoas que estão fora, julgadas, fora desse padrão de resultado, elas não são incluídas. Então, como é que eu vou ter uma pauta racista? Botei a lei. Qual é a lei? A de 2003. Um currículo que a gente precisa estudar de fato a África, sem só ver a Somália, sem só ver o continente africano, aquela coisa pobre, aquela miséria que é pior do que o Brasil. Então, vamos exultar os negros e mostrar ele, ó, vocês vieram disso daqui, dessa miséria. Então, todo mundo só conhecia a África como um continente miserável. Né? Entendia que os escravizados que vinham para cá eram descendentes de reis, de rainhas, que estavam vindo para cá por conta de brigas entre tribos, né? Entre etnias. Quem vencia, expulsavam aquele reinado. Então, a gente não sabia disso. Era só miséria. África, miséria. África, miséria. África, os magrinhos, aquele povo desnutrido com os ossos na Somália. Né? Então, quando a gente tem a lei 10.639/03, que é de 2003, no governo de Lula, a primeira gestão dele, coloca a cultura africana e a cultura afrodescendente. E aí eu coloco, quem é que é mais aceito? O budismo ou as religiões afrodescendentes, de matrizes africanas? O budismo, porque o budismo é coisa de Buda, branco, japonesinho, aquela coisa linda. Né? Então não é demonizada, mas a macumba, o instrumento musical, a dança, aquelas vestimentas, os orixás, tudo que tem lá de matrizes africanas é totalmente condenado. Então, quando a gente vai dar uma aula dessa para o aluno, você já é tida como a pessoa mais nojenta e abominável do mundo. Você imagina você fazer parte de um projeto entre povos originais, né, como o Enem chamou,
Depois eu tenho as minhas críticas, mas eu não vou falar aqui agora com relação a isso, só de bastidores. Eu acho que foi um gol contra aí no governo, porque alguém estava lá metido e dizia assim, vamos ferrar. E colocou essas questões dos povos originais, porque não convém com esse contexto que nós estamos. Não é que os povos originais não tenham sua importância. Entendam que não é isso que eu quero falar. É o contexto que a gente tem. Deveria ser mais uma questão de uso de arma, outras coisas, menos essa do... Então, alguém estava lá infiltrado e colocou essa questão, né, dos povos originais. Não tem nada a ver com esse nosso contexto educacional que nós estamos hoje. E aí, o que é que acontece? Nós temos essas duas leis, tanto da questão da luta antirracista, quanto da questão da preservação das etnias indígenas no Brasil, que são as mesmas. E, inclusive a Jéssica, né, a gente fala muito, eu sou a negra e ela a pataxó. E aí, o que é que acontece? O que é que a gente vê com tudo isso? O fortalecimento, mas é mais fácil falar dos povos originais do que dos negros. Entendem? Porque assim, quando faz aquela festa do Dia do Índio, né, aquele cuscuz, aquela coisa toda mais linda, você que passeou por aqui, que tem noção do que é o Nordeste, você sabe que o povo enfeita mesmo as coisas nas datas dentro de escola. Então, os meninos vão fazer experiência com cuscuz, com a cocada, com a pipoca, com tudo. Quando chega na hora do angu, eu digo bem na hora do angu do negro, o negócio não é tão. Por quê? Porque a própria identidade, ela é arrancada, né? Vejam que as meninas que nascem com o cabelo encarapinhado, elas já querem alisar o cabelo. Tem uma psicóloga que acho que é psiconeura, agora eu não estou lembrada, ela também veio falar sobre essas questões e ela disse que esse padrão branco tirou o gosto dela viver porque ela começou a ter vergonha dela. E é o que acontece, vergonha do nariz. Muitas vezes eu tive vergonha do meu nariz, vergonha da boca muito grande, da testa muito grande. Por quê? Porque eu não estava dentro do padrão daquilo. Como eu dizia em um dos tópicos lá das coisas que aconteceram comigo, eu estava cansada de mostrar esse lado mais branco da pele para esconder a negritude. Por quê? Porque o negro não presta. Né? O negro não presta. Então, acho que é o método Isaías. Isso, está dizendo verdade. Difícil promover essa sensibilidade. Essa sensibilidade para o tema, pois temos uma rejeição com a cultura afro, histórica, totalmente. Totalmente. Então, quando a gente coloca, né? Oi? Ela é a aluna do Isaías. Amado. O método Isaías Amado é o professor Isaías Amado, é o professor de desenho de arte, que é o professor da Alice. Ah, tá certo. Ai, que legal. E aí, o que é que acontece, né? Nós vemos que é uma coisa que é chagada, né? Como o capacitismo ele é chagado. Ontem eu vi um vídeo de quase 100 mil curtidas e já chegando assim no topo de milhões de visualizações. O cara dançando feito um manco, a dança do velho manco. Então, todo mundo curtiu, todo mundo aplaudiu, todo mundo ali colocando essas questões dos termos. Quem é o manco? O manco é a pessoa com deficiência sem nenhuma mobilidade, né? Ou com pouca mobilidade. Então, a gente está muito atrás, né? Muito atrás dessas questões. Eu acho bem legais as tags, né? As tags, sei lá, que as pessoas colocam, dizendo o mundo ou ele é antirracista, anticapacitista, ou ele não será. E aí eu fico vendo quem é que vai querer um mundo anticapacitista, antirracista. Só nós, nossa bolha? Só a nossa bolha. Você coloca, levanta uma coisa, é só a nossa bolha, só a bolha do autismo.
Então, quando a Andrea falou que precisava sair da bolha, acho que há uns 2 anos e meio, que ela já falava nessas questões de sair da bolha do autismo, de falar de fato com a pessoa com deficiência, todas as síndromes, tudo, parece que ela já estava prevendo essa questão do rol taxativo e de que precisava lutar por todos, não soltar a mão de ninguém, não era só do autismo. Então, eu vejo, gente, assim, um absurdo de como nós estamos atrás. Então, se nós temos uma questão de 96, se nós temos uma questão de 2003 e a gente não conseguiu evoluir, como é que a gente vai evoluir pelas questões inclusivas? Porque hoje, o que é que acontece? Para alguns municípios, eles só querem dar direito ao cuidador se tiver laudo. Aí eu tenho uma nota, o Ministério do MEC tem uma nota de 2014 dizendo que a escola é um local que não vai ter terapia, que não vai ter nada e que precisa fazer com que o menino aprenda. Mas está lá a Secretaria de Educação dizendo que não vai contratar porque ele precisa ter um laudo. Aí o laudo, dependendo do município que a pessoa está, que só tenha uma associação, que só tenha uma fundação, e que o médico julga ali, junto com a sua equipe, dizendo que você não é autista, que você não está nesse nível de esporte, a pessoa vai ficar como, gente? O pai vai ficar como? Vendo ali a criança sofrendo bullying, vendo a criança hostilizada, vendo o adolescente hostilizado. Sim, todo o Brasil. E o pior, né, que não é só uma questão dentro do ambiente escolar, é fora, num carro de aplicativo. Então, esse poema, o Brasil, o mundo, ou muda essa ótica do capacitismo ou do racismo, ou ele jamais será, está muito longe. Está muito longe, é o mais triste. E aí como a gente vai promover essas desigualdades, como a gente vai promover essas questões? E aí eu venho, né, me deu muita vontade essa semana de desistir, muita mesmo, porque eu tenho 3 filhos, eu tenho 41 anos, já estou cansada de estar com a luta diária e ainda mais fazendo um ativismo nas redes sociais e fora dele, nos bastidores, a quem nos procura. E aí você fica numa situação, diz, meu Deus do céu, pessoas que aparecem do nada, vêm para as tuas solicitações e chega para te ofender, dizer, duvidar da tua capacidade de pensar, duvidar da capacidade de se é ou não autista. Isso eu não vejo com Lucas. Sim. Né? Foi algumas vezes, mas assim, eu não vejo ataque a ele, eu não vejo ataque ao Pedro Dionísio, eu não vejo ataque a homens, eu só vejo ataque às mulheres e a pretas. E eu acho que eu fui a escolhida das pretas, porque eu não vejo a Gabi sendo atacada, eu não vejo a Luciana Viegas, que foi representar o Vidas Negras na ONU, não vejo. Então, só a paraibana, só a nordestina, só a preta aqui que tem levado chumbo de uma galera por conta de uma luta que eu vejo que todos os perfis ali estão comentando, falando, mas eu não vejo com tanto ódio disseminado, né? Então, já chegaram a dizer que eu tinha comprado laudo. Gente, a saga que é para comprar um laudo, só Jesus sabe o tempo de choro, né? Então, é muito difícil. E disseram que eu estava para aparecer com os meus filhos, porque eu estava usando eles. Eu disse, nossa, se eu aparecesse a cada seguidor fosse R$1, eu já tinha R$1.300 todo mês. Já era um saláriozinho mínimo decente. Mas não, né? As pessoas não veem. E voltando, eu conversando hoje com a mulher lá falou muitas coisas fortes da vida dela. E aí, quando eu disse, né, que morava na outra cidade e fazia todo esse dia o laudo, aí, qual é a minha função? Aí o menino disse, ela é professora. Ela é professora? É mesmo? Ela é professora?
eu escutando longe, né, a admiração dela. Por quê? Porque as vestes, a cor da pele, e a mochila que eu estava, não estava com... Eu gosto de salto, mas assim, salto para mim eu só aguento no máximo 40 minutos, depois eu estou descalço. Então eu só uso para voltar para minha casa, mas eu não tenho sapatos com salto. E eu hoje não estava afim de botar nenhuma sapatilha, não estava afim de botar, fui de Havaiana. Então, nossa, é sempre essa questão da cor da pele. E eu estava falando justamente com outro amigo, e ele disse, eu estou aqui endemoniado. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele fez por conta de uma bolsa, a mulher puxou uma bolsa velha toda rachada, cobriu e saiu, tentando atravessar a rua, pensando que eu ia roubá-la. Então, o menino negro, o jovem negro, é sempre visto como um assaltante. E a pessoa negra, mulher, ela é vista como uma pessoa que está ali para o serviço, não é desmerecendo, mas como uma empregada doméstica, como uma merendeira. Então, é muito isso. A Carla está dizendo que eu sou uma professora trans. Muito bem. Louvado, né? Louvado aí que a gente está conseguindo as coisas. Mas o que é que serve para as mulheres trans, né? Era no máximo ser manicure, né? Então, assim, são os serviços que a gente diz não é de péssima qualidade, porque vai fazer uma unha, eu não tenho condição, não tenho que arrancar um rim, porque é muito caro as coisas, quando a gente tem uma família atípica e maior, né? Porque todo mundo aqui demanda as coisas. E eu também não gosto por questões, mas assim, eu vejo que as pessoas tentam diminuir e falta esse acesso. Esse acesso, eu acho que ele é o mais difícil, justamente por conta dessas questões de matrículas na escola, por questões do próprio racismo do professor, o próprio capacitismo do professor, por não estar preparado e por entender que uma pessoa negra não vai para lugar nenhum, né? Então ela vai ficar ali no gueto, na marginalidade, aquém, e nós precisamos cada vez mais tentar ver essas questões. Eu acho que quando a gente fala só nas falácias, né? Só tentando. Tem gente que critica, tá no mês da consciência negra, vai chamar todos os... Deixa chamar, né? Porque vai ampliando. Eu acho que a gente precisa estar em todos os buracos mesmo, gritando a nossa existência. A gente não precisa estar só na comunidade, a gente precisa estar em todos os lugares. As pessoas precisam saber quem somos nós, né? Existe a mulher autista? Existe a preta autista? Existe milhares de diversidades. E a gente precisa respeitar isso, né? Então, o tema ele não é muito chamativo. Por quê? Porque ela é um tema extremamente sensível, que as pessoas dizem que não são, mas elas velam. Elas velam o racismo mesmo. Quantas pessoas influências negras as pessoas seguem, né? Quantas e quantas trans seguem? Então, assim, não sabe, não quero saber, não está ali, não vai servir para mim esse conteúdo, porque é só um conteúdo de mais uma briguinha. Teve gente que acusou, não, você está muito perdida, você nem nicho tem, você foi mais ou menos isso, porque abaixo a pessoa colocou, você não tem nem nicho, você quer vender só os seus produtos. E aí eu simplesmente bloqueei, fiz as denúncias cabíveis, aquilo que a gente precisa fazer. Não dá para me estar colocando o arroba de todo mundo que me ofende. Mas aqui está colocando sobre a questão do... Vocês conseguem ler? Eu não estou... Não, a minha mãe está mandando aqui. Essa constatação é cruel, né? O negro já nasce condenado, inviabilizado, invisibilizado, né? Muito triste. Precisamos vencer esse preconceito e essa visão distorcida, né? Eu estou lembrando muito, Lu, um post que eu fiz com muito carinho, assim, com muito cuidado para o Lagarto essa semana, falando de atitudes antirracistas. Falei, vamos para a prática, né? Porque a gente sabe que as leis são extremamente importantes, a discussão é riquíssima, eu aprendo muito, mas o que a gente pode fazer no dia a dia? Aí fui dando umas leituras e tentando sintetizar. Aí sempre tem um manequim dourado que aparece no post comentando, né? Aí foi um comentário que até engajou. O Paulo até falou, bloqueia essa chata. Eu falei, peraí, vamos ver até onde ela vai.
Porque se estiver engajando, é interessante trazer discussão. Mas se perder o respeito, né? Porque a gente sabe que nesse mundo virtual as pessoas não têm limites, mas tem que ter, né? Tem que ser denunciado, tem que ser crime. Só um adendozinho aqui também. No meu perfil particular, que eu botei minha posição política muito clara ali, né? Pelo candidato que venceu, eu acredito nessa linha, sim. O que eu optei? Porque eu adoeci muito em 2018. Com colegas de trabalho, enfim, com todo o cenário, eu fiquei muito ansiosa, fiquei muito triste, então tudo foi muito ruim para mim. Falei, quer saber, eu vou continuar falando, não vou me calar, não. Mas vou desativar comentário, ou quando deixar o comentário aberto, eu excluí um monte de palavras, porque é meio previsível, né, o que as pessoas vão dizer, as palavras meio chaves. Aí eu usei essa ferramenta, assim, fiquei mais confortável nesse sentido. Mas até para lidar com as redes sociais, a gente tem que se munir, né, dos recursos, porque a gente não está aqui para ser esculachado, né? A gente não quer isso, eu não vivo disso. E qual o problema também se a gente tem uma rede social, tem a nossa profissão, presta um trabalho, né, de comunicação, de trabalho, e tem um produto, é isso mesmo, é uma rede que abre caminhos. Qual o problema fulano de tal fazer merchan, porque tem 100 mil seguidores e ganhar brindes, e qualquer outra pessoa que tem um livro, né, que tem o seu material também divulgar? Por que incomoda, né? Aí, nessa discussão do post, eu tentei provocar algumas, como você está fazendo, estou achando muito interessante você está provocando essas reflexões, né? As pessoas vão pensar além da caixinha, a gente sempre fala isso, pais além do espectro, a gente não fala só de autismo, as coisas que estão atravessadas na vida humana, né? A gente tem que falar, o autismo está no meio disso tudo. Não é só a caixinha, né? Embora a gente tenha um carinho todo especial para falar da questão de inclusão e vai ampliando. E aí a gente muitas pessoas também colaboraram na discussão e a pessoa meio que vai desistindo, porque vai perdendo o argumento. Quer dizer assim, somos todos humanos. Todas as vidas são iguais. Importa, mas aí importa a vida de uma pessoa negra, de um pobre, né, de uma pessoa que não está na sua bolha. Importa até onde? Até a página 2? Quem importa de verdade? Quando fala de religião e respeito, respeita todo mundo mesmo? Respeita a religião que não é a sua, principalmente? Né? Que a pessoa escolhe outra religião que não seja a sua. A matriz africana, que é estigmatizada, né? Então, assim, respeita essa todo mundo é igual. Nós não somos iguais, nós somos humanos, sim. Mas a gente tem nossas particularidades, nossas peculiaridades e nossas dívidas. Acho que é aí que entra um pouco que eu quis dizer. Né? Essa questão de reparação histórica, que teve um texto também da Priscila Dias, né? Ela The Black Autism, falando de cotas. Aí vem um monte de questões, né? Mas, assim, o nosso trabalho é esse, de janeiro a janeiro, né? E o tempo todo, a gente, às vezes, fica muito cansado. Fala, caramba, a gente se mata para fazer um post, aí vai no Instagram, entrega para 100 pessoas, muita gente só te acompanha, não torce, não engaja, não faz nada. Tá ali, né? Quer aparecer. Mas também tá bom, não quer me dar muita confiança. A gente vai selecionando, mas, assim, é bom encontrar pessoas, como você, por exemplo, que a gente está falando aqui pessoalmente, né? Que consegue conversar, dialogar. Porque eu fui me vendo, depois de tanta porrada, tanto sofrimento, que eu fui me recluindo mesmo, só aguentando conversar com pessoas da minha bolha. Porque estavam né, atitudes muito radicais, pessoas com opiniões que eu ficava, meu Deus do céu, eu fui criada em igreja evangélica. Então, fiquei frequentando esse universo, nada contra, amo o pastor Henrique Vieira, tem evangélicos maravilhosos, tá? Não falo mal, né? Porque toda religião tem pessoas que não prestam. Mas os valores muito moralistas, né? Então, o lugar que enxerga a mulher, o lugar que enxerga, né, a questão da sexualidade e várias outras, até as doenças, né? Do racismo, né? Homem branco, pastor, até tem outros que são negros no Brasil. Mas assim, a origem do protestantismo, a gente não vai entrar nesse assunto que não cabe. Mas assim, a gente vai se desconstruindo e vai se reaprendendo o tempo todo. Então, com essa menina que quis ser... quis causar um pouco, a gente quer deixar essa seguinte mensagem. Peraí, a gente está aprendendo o tempo todo. Tá. Se a gente diz que todo mundo é igual, mas o meu irmão foi prejudicado em alguma situação pela cor da pele ou por alguma questão, ele não merece, isso não merece ser reparado? Né? Ou você não enxerga isso? Aí eu fui também tentando publicar. De alguma forma, a gente acha que está falando e está dando recado. Às vezes parece que não entra, né? Que mas a gente tenta, né? Eu acho que é um recurso, tá? É uma ferramenta hoje que antes a gente não conseguia fazer isso. Não, né? não, de forma nenhuma. Ela veio com a clássica, né?
Ela não falou que eu tenho amigos autistas. Na verdade, eu tenho amigos negros. Familiares Eu tenho família, ela não tem familiares negros. E, enfim, deu aquela falaram bem na vida. É aquela coisa. Assim, Assim, às vezes é só aquela bolha dela, né? Que aí e que ela não entende que aquela bolha dela não é replicada. Então, só mesmo dela não tem problemas, dores, todo mundo se vê como igual, mas ela não consegue enxergar como lado. Tem muitos, né? E aí vem também outra coisa que fala muito de mas na época de os Trapalhões, o Sul fazia coisa, e ninguém falava. Eu sempre falo, gente, na década de 80, né? Na década de 80, talvez quando ele estava se sentindo mal, quando escutava isso, ele só conseguia falar com a pessoa que estava do lado dele. Porque não tinha rede social para você discutir. Mas no máximo que você podia fazer era mandar uma carta para o grupo, que ia chegar daqui a 40 dias. Porque ali para ligar para os outros, era caro falar no telefone. Era caro. E você não é que ninguém falava. Ninguém não tinha voz. Você tinha voz nessa época. Né? Para falar, ela falava só com a pessoa em casa. Às vezes você falava com o familiar que não morava próximo, porque para ligar era caro. Né? Para mandar uma carta era caro e demorava para chegar. Então, quantas cartas talvez se chegaram ela dizia, ela nem viu, porque qual era o número que ela chegava, né, e não era mapeado isso. Então, e aí até eu falei no meu livro, eu estou olhando esse livro da escravidão, no volume 1, e é bizarro, assim, as coisas, lógico que também na escola se falava muito dessa África pobre, né, como se fala até para o irmão da Lília que mora em Piquiri, ele fala muito que se fala muito no Nordeste, a seca, a falta d'água, e ele fica muito irritado porque você tem várias riquezas, né, no Nordeste e não se fala isso, só você fala da água, falta da água, da seca do Agreste. E aí, como que o livro está sendo muito enriquecedor para mim, porque começa a visualizar coisas que a gente, essa questão das guerras entre tribos, né, que faziam que o vencedor escravizasse, mandasse o outro. A triste visão do ser humano como uma mercadoria, né? Enfim, é muito legal do volume 1, estou lendo o volume 1, né? Que são 3 volumes, é bem denso. Então, assim, a gente tem muito para conversar sobre isso, né? Sair realmente das nossas bolhas, para falar com as outras bolhas. Eu falo muito que o MC no documentário dele do Amarelo, ele fala muito sobre eu sou negro, eu tenho que falar com o trans, tenho que falar com a mulher, porque a gente é meio que uma luta, né? Tem que todo mundo juntar. Isso. A gente precisa disso. Então isso é muito enriquecedor para a gente, eu como branco, vindo de classe média, mesmo sendo bolsista de escola particular, não tinha pouquíssimos negros, eu tinha pouquíssimos negros na minha sala, eu lembro de um, né? Então, assim, é muito difícil, né? A gente, porque eu vou falar, então, não, vou ler, né? E vou escutar mais as pessoas falando. E aí, sim, depois eu poder falar, poder ler, escutar e tentar entender. Com o treino autismo, a gente tem caso da Alice, mas a Alice é uma. E entre esse espectro todo do autismo. Então, a gente vai ter que sempre escutar. E é sempre bom escutar mais do que falar, né? Que a gente aprende muito mais escutando do que falando, né? Rafael, conceito rapidinho, né? Tem pessoa que, independente do que você tem que explicar, ela só quer destilar o seu ódio. A gente entrou no movimento político mundial, né? De negacionismo, né? Das pessoas terem essa intolerância. Se sentiram autorizadas, né? Algumas intolerâncias que antes foram estavam veladas ali, mas grandes líderes, né? Viraram meio porta-voz dessas pessoas. E a gente perdeu muito como humanos, né, como humanidade. Porque uma época, no começo da pandemia, né, 2020, o mundo todo sofrendo, criou-se uma ilusão. O ser humano vai ficar agora mais sensível, mais humano. Depois... Não é por aí, né? A gente teve muita guerra. Por 2 grandes guerras. Escravidão. Mundo agora no mundo, né? Caótica. A gente não fala só do último século, teve a guerra nuclear e a gente não mudou. E uma pandemia onde se tem, hoje em dia, o contraditório não é aceitável, né? Você fala uma coisa que é contrária, o outro você já vira pó, a gente tem que virar pó, um ao outro, não sei como. É muito ruim. Isso muito, acho que
infelizmente, talvez as gerações futuras possam melhorar. A minha A esperança... parte da nossa, a gente também está jogando para elas a Não, mas responsabilidade, mas a gente questão... está nessa já. Até quando eu vejo a crítica sobre a geração dele, a geração do Theo, a geração são muito sensíveis, que bom que são sensíveis. Porque eles conseguem, na sensibilidade, olhar para o outro. Né? Essa geração que fica muito rígida. Meio ambiente, né? Tem preocupações. Essa coisa do macho alfa que não chora. Não, deixa chorar. Deixa ele olhar para o outro. Deixa o branco hétero falar, ou pelo menos estar junto. O negro, o trans, né? Estar junto. Não precisa. Não, porque eu sou. Não, vamos ser mais sensíveis nas outras causas. Né? Então, a minha esperança é que essa. Eles serem mais sensíveis, olhar mais para o macro, não para o micro, cria uma sociedade melhor para daqui a 50 anos, eles poderem estar com uma sociedade está bem melhor que a nossa. Porque a nossa, pelo menos, eu tenho 37, não tem nenhuma nenhum orgulho que a minha geração fez ou ainda está fazendo para o mundo. Eu vejo assim, sabe, Paulo? Pelo fato de estar quase há 27 anos na educação, pertinho, beirando aí os 28, eu comecei muito nova, eu tinha 13 anos a dar aula. Então, o Hiperfoco me levou, graças a Deus, à educação. E eu vejo o quanto a gente precisa evoluir, né, nesse processo todo. Claro que a professora que iniciou lá sem formação, a professora leiga, por uma vocação, precisou traçar metas e estudar bastante. E saber que a aprendizagem ela é inacabada. Né? A gente morre e não aprende. A gente tem um cérebro que se muda todo santo dia, graças a Deus, para a gente tentar ter uma oportunidade de ser melhor. Eu acho que isso é uma condição divina dada a todo mundo. Uns aproveitam, outros não. Né? Uns aproveitam, outros não. Mas assim, o que é que eu vejo, né, diante de tudo isso? O que é que a gente precisa reparar? A gente precisa reparar o quê, na verdade? Será se só com as cotas a gente repara? Será se só seguindo agora pessoas negras a gente vai reparar? A gente tem um débito de 3 séculos aí, né? Se a gente for colocar assim o tempo da escravidão, fora o antes da colonização. A gente precisa reparar. Mas o que é que a gente vê? A gente vê uma briga de titãs, né? Nutelas e raízes. Uma geração aí que tá ligada na internet 24 horas. Acho que a tua Alice gosta de estar ali na internet assim, dê um celularzinho a ela. Eu vejo os meus aqui assim, dê uma tela, seja um televisor, seja um computador, seja um celular. Eu vejo que eles têm essa habilidade. E eu vejo que a educação ela ainda está no século XVIII. Nem no século XIX, é no século XVIII. As cadeiras colocadas uma atrás das outras, aquele professor que ele sabe tudo e o restante não sabe de nada, se um chega falando mais, já chega a briga ali, esse daqui quer saber demais, não sei o quê. Então, todas essas questões, né? E o que é que eu vejo ainda mais? Eu vejo uma escola que ela tenta acertar e ela acaba errando feio. Por quê? Porque ela não tem informação. Né? A nossa briga hoje não é pela inclusão top, né? Não é porque está todo mundo fazendo inclusão, bora fazer também. Não é essa, é uma inclusão efetiva. E ela só vai acontecer quando boa parte da ferida seja resolvida. E qual é a principal resolução? Eu dar formação para o povo, eu aumentar o salário desse professor, seja na rede privada, seja na rede pública. Por quê? Porque um professor que ele está ali dedicado 40 horas com a pesquisa, e ele tem uma qualidade de vida. Agora imagine esse professor, de que horas ele vai se formar se ele está 60 horas trabalhando? 20 horas de manhã, 20 horas de tarde, 20 horas de noite. Como é que esse professor ele vai comer e vai se formar? Ele vai pegar um final de semana para estudar? Não vai. Por quê? Porque ele está super mega cansado, ele tem vida, né? Então, a gente tem vários problemas formativos, várias chagas que a gente precisa. A gente tem uma Constituição que diz que o professor ele pode trabalhar até 60 horas. Ele pode ter 2 empregos públicos, assim como o médico. Então, são os dois profissionais que podem ter somatório de cargos. E aí eu pergunto, por quê? Né? Por que não melhorar esse salário desse professor? Por que não dar condições
Gente, é difícil você olhar para cima e não ter uma lâmpada. É difícil você olhar para aquele quadro e o quadro você não conseguir passar a caneta. E o dinheiro chegou, o dinheiro foi tirado, e investimento zero. A gente vê que investimento de pesquisa tem sido cada vez mais escasso, né, para as universidades. Então, a gente vive hoje um contexto de desmotivação da educação que a gente não viu há 4 anos. Então, tá todo mundo clamando, gente, não façam bullying com meu filho, gente, aceita a matrícula do meu filho. Se o desmonte daquilo que a gente conseguiu em 2003, 2008, as poucas coisas que nós conseguimos, a gente não conseguiu manter nesses últimos 4 anos. Por quê? Porque acendeu no coração do ser humano que a criança, o adolescente com deficiência atrapalha, o negro atrapalha, a menina espivitada demais, ela deve ser poldada ao máximo, porque ela é uma feminista. Então, vieram várias coisas aí que a gente precisa botar ordem, né? Botar ordem, o progresso de fato para funcionar. Lógico que não é uma coisa, a gente sabe que não é uma coisa que vai ser daqui a 5 anos, a gente vai ter que ter um fruto aí de pelo menos uns trabalhos para daqui a uns 10 anos a gente consiga ver, porque é assim que funciona, né? A gente mexe com um sistema que é macro, né? E é um sistema que é a única profissão que não tem conselho que fiscalize, né? É a profissão do professor. Qualquer pessoa pode fazer um bico e chegar lá e dizer que é professor, porque no máximo vão só pedir um diploma e às vezes a pessoa não tem diploma e tá lá dando aula com uma declaração. E é isso, sabe? O Brasilzão tá desse jeito, nesse desmantelo. E a gente vê que poucos querem ainda a ciência e querem nesse sentido do aumento de salário. Porque é louvável você estar se dedicando ali no mestrado, no doutorado, você quer melhorar a sua condição de vida, pelo menos ter uma aposentadoria melhor. Mas quando a gente pensa em educação inclusiva, os professores não sabem o que estão fazendo, nem como, porque a gente precisa da empatia, isso a gente não tem. Por quê? Porque uma criança que aprende diferente das demais, ela tem uma necessidade educacional específica. E aí esse professor não sabe o que é PEI, não sabe o que é uma avaliação diferenciada, acha que está fazendo a inclusão, deixando aquele menino na sala de aula para cobrir. Então, nós temos milhares de problemas e a gente precisa se unir, né? Sair da bolha, do autismo só, das caixinhas que tem. Eu vou falar hoje do posto nível, amanhã eu vou falar do posto de quem anda na ponta dos pés. E a gente lutar por uma educação de fato inclusiva. A gente precisa falar disso, a gente precisa falar de uma educação inclusiva, antirracista, que respeite toda a neurodivergência ou a diversidade humana, né? Assim como o Paulo falou, eu lembro que eu acho que eu era a preta da sala, né? Por muito tempo, era no máximo 2 pessoas pretas, 2 pessoas negras na sala. Por quê? Porque a maioria era o quê? Uma classe média, que os pais ali estavam nas melhores escolas, eu era bolsista. Então, assim, ficou bem marcado isso na minha vida, na minha trajetória. E ser diferente incomoda, né? Porque as pessoas não sabem lidar com o diferente. E aí eu fico vendo, né, diante desse contexto do mês da consciência negra, o quanto de questões que foram colocadas e mesmo assim as pessoas ainda não acham que não precisa falar, né? Não precisa falar disso. Ficou muito claro para mim que eu não posso falar dessa pauta. Posso falar de tudo no autismo, menos a pauta negra, porque não existe racista no Brasil. Né? Não existe, esse é um assunto superado na nossa sociedade, é o assunto do racismo. Então, se é superado, por que é que a gente continua aí com os meninos e meninas pretas sem diagnóstico?
né? Se é um assunto superado, por que é que eu ainda continuo escondendo minha bolsa diante de uma pessoa negra para não ser assaltada? É automático? Vi uma pessoa negra, vão me assaltar? Né? Então, são essas questões que a gente precisa ter essa coragem, né? Essa coragem, nós precisamos ter essa coragem de falar. Eu sei que o Nordeste ele é achincalhado, Paulo, por conta de tudo isso que você falou. Todo o Nordeste simboliza a Paraíba, né? Então, todo mundo que é nordestino, o pessoal já chama a Paraíba, esse Paraíba. E aqui a Paraíba tem muita coisa bonita, né? Muita coisa linda. Eu fico encantada a cada dia que eu vejo aquele pôr do sol maravilhoso, que eu atravesso e estou ali contemplando aquelas ilhas numa canoazinha bem massa. E o tanto de coisa que nós temos, uma comida peculiar, um sertão incrível, que não é só de Caatinga, mas a vegetação do sertão é da Caatinga. Então, o lugar do Nordeste é de encher os olhos, sabe? É de encher os olhos. A Amabile, eu acho que ainda não tá mais aí, mas no dia que a Amabile provar de uma cana aqui, minha amiga, ela vira as pernas e esquece o Vicente e o Léo, ligeirinho demais. Então, ela chamando para tomar uma, eu disse, tu provar de uma cana que tem aqui, nossa, muito boa. Então, a gente precisa, sabe, abrir esses espaços. E eu sou totalmente a favor dessa luta, porque eu sei que quando a gente fomenta lutas de interseccionalidade, muita gente não compra mesmo. Por quê? Porque não sabe, né? Não sabe da devida importância. Nós temos, por exemplo, Tabata e a Jumaia. São pessoas LGBTs que estão lá em cima do número de seguidores, né? Brancas. E eu vejo a Alfin negra, que está bem abaixo, com a mesma pauta. Por que será? Se elas têm o mesmo padrão de estar ali, falando de autismo, falando que são LGBTs que ia mais, a Poliana está também. Então, assim, como a gente consegue ainda dizer que não é uma pauta necessária? Né? Como ensinar, como dizer, gente, nós precisamos respeitar, né? Respeitar, né? Nem tolerar, é o respeito mesmo. Porque eu chegar na casa de vocês porque eu sou negra, eu vou tomar uma água num copo diferente, né? Aí vocês vão chegar aqui na nossa casa, eu vou dar descartáveis a vocês, porque eu não tenho a taça à altura. Não, eu acho que são práticas que a gente precisa mobilizar e a gente precisa conversar, precisa dialogar. Eu acho que na maior parte sem o radicalismo, que o radicalismo ele lhe deixa assim, meio que com um pensamento medíocre. Você é radical demais, você não consegue dialogar. Porque é só aquilo que você pensa, então, imagine um autista radical. Né? Você já tem a rigidez da sua natureza humana. Ainda mais o radicalismo que lhe fecha todas as oportunidades de escuta, já é complicado. Então, quando você radicaliza, compromete toda a oportunidade de que as pessoas que não estão naquela sua bolha, né, ela tentar, pelo menos, ouvir aquilo que você tem. Né? Eu acho que é mais ou menos por isso daí esse caminho. Eu estou aberta a qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de debate, porque eu acho que é muito importante. A gente precisa, enquanto escola, acolher. Eu briguei muito e feio com uma coordenadora que eu tinha, que ela queria fazer o desfile da beleza. Quem era que ia ganhar o desfile da beleza? A menininha loirinha, dos olhos azuis ou dos olhos verdes. Então, ela que é o exemplo da beleza. Aquela menina preta, do cabelo cacheado, embora que ela tivesse com a roupinha ali bem bonita, ela não ia. E eu também passei por isso, sabe? Eu fui para participar de uma brincadeira, mas essas brincadeiras a gente, enquanto criança, leva muito a sério. E, gente, a situação era um desfile de evangélicas brancas,
e uma menina preta, que não tinha roupa padrão, daquele vestido da Assembleia de Deus, aquela coisa toda assim, bem pomposa. Eu fiquei extremamente revoltada, porque eu consegui me maquiar sozinha, botei um batom bem vermelho da minha mãe, e não participei, não ganhei essa premiação. Por quê? Porque eu não fazia parte do grupo que iria ser selecionado. Então, a partir daí, eu fiquei totalmente, sabe, zanha, como diz a história, aquele cachorro acuado que via qualquer tipo de injustiça, qualquer coisa do tipo, dizia, eu não vou participar, eu não vou comungar, eu não quero isso daí, porque quem vai ganhar é sempre uma pessoa branca. A beleza está sempre na pessoa branca. Hoje a gente vê muitas representatividades, que eu acho que isso é muito importante, né? Ter um desfile, ter um local que contemple pelo menos parte da diversidade humana. Mas a gente está longe ainda dessas reparações e a gente precisa reparar como? Eu acho que ampliando esses discursos na nossa vida prática, mostrando nas famílias esses exemplos de diferença. A minha Alice é diferente. Estava conversando com a Patrícia Ilus, que ela é autista, mas ela tem uma filha que é negra. Ela disse, a minha filha já está sofrendo racismo, 9 anos. Então, duplamente a mesma situação. Né? Uma menina de 9 anos, que é negra, está sofrendo ali o racismo por ser filha de gente branca com um pai negro. Então, a gente precisa educar em casa, começar de casa, essa educação, sabe? Todo mundo é diferente, nem todo mundo pensa igual a você. A gente precisa respeitar as religiões, a gente precisa respeitar o que as pessoas estão ali falando. Não é só a sua verdade, você tem a sua verdade, mas você precisa escutar o outro. Então, essa geração Nutella, ela está mais sensibilizada a fazer isso. Coisa que a nossa geração raiz, não, é totalmente radical. Se a gente for olhar, as pessoas dessa década de 40 para baixo são pessoas totalmente radicais. Né, que estão ali dizendo, nossa, não consigo ver por esse lado. E essa geração mais Nutella, geração mais mole, mais frouxa, que começa a refletir, eu não dou conta de tudo, não dá mesmo. Eu choro porque eu não consigo. Tem um grupo aí de psicólogos muito forte dizendo que, claro, né, eles são da geração raiz, né? Então eles estão ali mostrando que você, Nutella, precisa ser forte. E essas mães, né, que acompanham aí numa criação mais neurocompatível, o quanto elas são criticadas por essa geração, né? Essa geração que é totalmente foi educada só pelo olhar. Eu olho e você já entra. Não vai falar nada em conversa de adulto. Não vai pedir nada. Então, se passava, e quando você metia o bedelho e falava alguma coisa, a surra comia. E estava tudo certo. Por quê? Porque educar faz parte de apanhar. E a gente precisa, sabe, cada vez mais abrir esses espaços. Eu sei que é muito difícil, porque cada um tem as suas lutas, mas, como eu digo sempre no meu canal, é uma luta do ano todo, não é uma luta só do mês de novembro. Eu tinha prometido que eu ia fazer o livrinho, né, o e-bookzinho do... Agora esqueci do nome que ganhou. Não vai sair. Mas era a Cidade do Preconceito, que era em homenagem a Maria, filha da Simone. E ela tem uma cidade, ela é autista, e ela tem uma cidade que tudo acontece de bom. Tudo lá nessa cidade acontece coisas maravilhosas, não tem preconceito, é onde ela se sente bem. E aí eu vou estar fazendo um pequeno e-book falando das pessoas negras nessa cidade, sem preconceito, né? Da neurodiversidade humana. Então, a gente precisa conversar, mas essas práticas, elas precisam ser dentro de casa, né? Porque nem todo mundo é igual, nem todo... É aquela história, a pandemia, está todo mundo nesse barco, mas você estava lá na sua casa maravilhosa, com um computador, e tinha um menino lá no sítio que não tinha nem sinal de internet, que o celular não era para ele, então como era que ele ia estudar?
né? Como era que ele ia ter acesso se todos esses contextos não faziam parte, né? Então, nem todo mundo estava no mesmo barco. Então, do mesmo jeito, a educação antirracista. Nem todo mundo quer, porque é melhor ignorar e melhor continuar velando, né? Velando o preconceito, velando o compartilhamento. Por quê? Porque negro é engraçado, negro é motivo de piada, né? Negro é o motivo de você dizer eu sou superior por conta da minha cor. Então tem todos os outros contextos que faz com que a exaltação humana por conta da cor seja bem maior, né? Aquele negro, imagina se fosse branco, não pisava nem na terra, né? Aquele negro chegou ali, deve ter sido roubo. Quantas vezes a gente não escuta uma coisa dessa? O cara tá lá num carro bom, numa casa boa, diz isso daí foi muito roubo, sonegação de alguma coisa, não tem como ter uma coisa lícita porque o cara é negro. E imagina outras questões, né? Então, Uma que me dói muito, desculpa. Uma que me dói muito, moro no Rio de Janeiro, trabalho em hospital, né? A gente recebe muito, infelizmente, ação policial, então a gente recebe polícia civil, recebe polícia militar, e nesse combo, muitos jovens, pretos, negros, né, de 17, 18, 19, 20, 21 anos, sem identificação, e eu escuto muito ainda da classe médica, né, bandido bom para bandido morto. Aí eu pergunto, né, quem é o bandido que você está falando? Porque nesse pacote, não está falando só de bandido, está falando de uma polícia violenta, que mata pela cor, né, que julga pela cor. E aí, assim, é de doer, né, a alma, porque você sabe que não está permitindo ser, né, a questão de humanidade. Eu ainda escuto isso. Teve oportunidade, se não quisesse ir para a bandidagem. Eu não vou nem entrar nisso, porque isso é um assunto muito delicado. Mas o quanto... Mas que oportunidade, né, Lilian? Que oportunidade essas pessoas negras, como eu, como muitos outros têm? Qual é a oportunidade? Porque se for para a escola, é humilhado. Se vai para o trabalho, é oferecido. Eu acho que eu coloquei também lá. Uma menina baixinha, branca, ou bem alta. Quer dizer, foi diretamente, tinha 13 anos, foi diretamente para ser aprendiz de um escritório, trabalhar com datilografia, que tinha máquina de datilografia, não era o computador, né? Ainda sou de uma geração que vivenciei essas questões tecnológicas aí quase zero. Então, foi para se auxiliar de um escritório e para mim me ofereceram um carrinho de empurrar o leite fermentado pela cidade. Então, isso que em 94, você acha que mudou alguma coisa? Não mudou, porque ainda hoje eu continuo sendo vista como uma pessoa que está ou na cozinha ou varrendo. Então não mudou. Pode falar. E aí vocês estão falando a gente está falando da questão do negro, e quando a gente vai para a negra, você falou que o negro chegou aí, porque roubou muito, ele vem um machismo, vem vem uma sobrecarga ainda maior, né? Aí entra aí. Vários preconceitos, né? Porque é difícil às vezes a pessoa está até num segmento, mas acho que quando se abre para olhar a diversidade, né? E tudo, a pessoa vai se cobrar de ser menos capacitista, menos racistas, né? Menos machista, porque a gente sabe que isso não ajuda a humanidade, isso só separa, segrega, né? E prejudica. Eu vi recentemente o vídeo do Para, né? Um grupo pedindo para que a escola mudasse. Esse grupo não tinha nenhuma representatividade negra, por exemplo, nenhuma representatividade indígena. E nós temos indígenas, nós temos negros, nós temos ciganos, nós temos autistas de todos os lugares, todas as cores, todos os credos e todas as bandas, né? E eu olhei assim, eu disse, a intenção, eu gosto muito de olhar a intenção é boa, mas se a gente não agir do mesmo jeito que a gente agiu no rol taxativo, essa inclusão não vai chegar. Muito importante.
Isso aí. Não vai chegar, gente. Não vai chegar. Por quê? Porque eu estou fazendo um estudo, uma pesquisa, em que os professores mal sabem avaliar. Ensina, faz adaptação do que ele julga fazer adaptação, que é adaptação, e avalia na mesma régua. Entendi. Vou avaliar a Luciele do mesmo jeito que eu vou avaliar a Paulo, do mesmo jeito que eu vou avaliar a Lilian. Que inclusão é essa? Né? Não, mas vá falar de inclusão e vá dizer que a sua pesquisa vai ser inclusão dentro da universidade. Quantos professores querem te ajudar? Convido todos vocês aqui que vão escutar, que estão dentro da universidade, pensem na pauta. Pense na pauta de inclusão e chame o professor de psicologia para te ajudar, para ver se vai querer, se o professor que está ali da metodologia da educação, da metodologia científica, que é o que organiza, te ajuda a organizar, te dá ferramentas para organizar o TCC. Se ele vai querer ser teu orientador. Não, eu escutei já de muita gente, Lilian e Paulo. Inclusão, já entrou aqui, já foi incluído dentro da universidade. Para que adaptação? Para que adaptação se você já passou aqui? Então, não enxerga como inclusão. Então, o funil da sociedade, a microsociedade está nas universidades. Se a gente não mudar essa base formativa, a gente não vai ter inclusão nunca. Sou muito, muito, muito sincera. Não teremos. Por quê? Porque a gente vai ter um monte de lei aí só para encher linguiça. E todo mundo ali, a mãe que sabe da lei, de cor salteado, e não vai ter. Por quê? Porque não tem formação. Pergunta ao professor de matemática se ele sabe adaptar algum currículo para um aluno dele. Não sabe. Pergunta ao professor de ciência se ele sabe adaptar o currículo. Não sabe. Por quê? Porque não tem formação. Então, a gente precisa se amarrar no MEC. A gente precisa colocar as nossas cabaninhas lá, a gente precisa se acorrentar no Supremo, mudar essas grades curriculares por aí afora. Qualquer universidade nova que entrar, ela repensar. Agora, é muito fácil ofertar educação inclusiva como graduação. Como é que eu vou fazer uma graduação de educação inclusiva se todo mundo da janela da escola precisa de inclusão? Aí vai ser mais uma vez um recorte daquilo que eu falei no início. Se eu quiser me formar em educação inclusiva, eu vou. Mas aquele meu aluno de matemática com microcefalia, com síndrome de Down, ele não vai ter essa educação inclusiva. Por quê? Porque o professor ele não quis fazer uma graduação em educação inclusiva. Não quis fazer uma graduação em pedagogia especial. Em educação especial. Então, vejam como é problemático. Eu oferto algo que continua sendo optativo. Então, como é que eu vou? Então, do mesmo jeito que o rol taxativo matou e mata, a inclusão, que não ela é feita, ela mata também. Por quê? Porque o menino não vai ser aceito. Tá lá o coleguinha que não sabe nem o que é autismo, tá lá o coleguinha mangando porque o menino com síndrome de Down baba. Tá lá mangando porque aquele menino preto é esquisito. E de onde é que vem tudo isso? Se a professora também não gosta daquele grupo ali, porque ela não tem empatia, mas ao mesmo tempo ela não foi formada para. Então é uma ferida que eu toco sempre em todos os lugares que eu falo, sabe? Eu toco sempre, por quê? Porque é o que a gente vê. Não adianta você estar ali chamando Vanessa Ziotti e dizendo, ó, meu aluno não foi incluído, meu filho não foi incluído, se a gente não se amarrar e tá lá com a lei amarrada e dizendo, minha gente, bora, tá na hora da gente mudar essa base educativa. Porque o menino tem direito? Tem direito, tá lá na lei. Mas o professor, ele não sabe, a escola, ele não sabe. Por quê? Porque ela não teve formação. É simples. É uma matemática simples.
eu não tenho formação. Se eu não tenho formação, eu não sei o que fazer com esse aluno. Eu estou numa sala no mestrado em que eu sou a única pessoa com deficiência, sou a única pessoa autista. Nenhum dos professores, são vários de história, vários de matemática, alguns de inglês, nenhum estudou educação especial. E estão lá com os alunos dizendo, minha gente, o que danado está acontecendo? Está chegando todo mundo autista, 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 autista. Que danado é isso? Todo mundo agora, o médico não sabe mais nem avaliar, tem nem outro nada, só autista. E aí? E eles são os piores nesse sentido, porque eles que não tiveram formação nenhuma, é zero. O de pedagogia, o que faz o milagrinho, que a gente já julga assim, nossa, se eu não consigo incluir o menino de 1º ao 5º ano na educação infantil, você vai ver desmantê-lo é do 5º ao 9º ano e no ensino médio. Porque são justamente as disciplinas e os professores que não tiveram acesso a nenhuma formação. Por quê? Porque a grade de educação especial, para ele ter uma mínima noção, não é que ele vai saber de coisa, não, é a mínima da mínima noção de que existem alguns alunos que precisam dessa adaptação. Só uma introdução. Então, é simples, é fato. E a gente precisa cobrar, sim, os direitos. Como a gente vai para, eu digo, a blogueira Mor Melhor, né, a Vanessa, a Carolina, que são maravilhosas. Mas também temos o pai também do... Agora eu esqueci, gente. Estou ruim hoje de memória. Ruim mesmo. Mas ele é daqui do Nordeste e ele tem feito muita coisa. O Rafael Azevedo, é do Rio Grande do Norte. Então, assim, muitos estudiosos, a Carla Sacramento, que vem lutando, assim, com unhas e dentes por essa questão inclusiva, mas a gente precisa enxergar com bons olhos de que se a gente não mudar, não colocar uma base formativa, se a gente não lutar, buscando mesmo, fazendo uma mobilização nacional, fomentando documentos, procurando a comissão de educação, as coisas não vão fluir. E é isso. Desculpa se eu me prolonguei tanto, tá, gente? Se eu viajei demais é porque não dá para me falar de uma coisa só sem puxar as outras. É mal do professor. Não, acho que é contexto, né? Acho que é importante, sim. Mas a gente já está um pouco avançado, assim, né? Que foi, já são 40, não tem problema nenhum. É um prazer te ouvir, é um prazer conversar, vendo o seu lugar, né, como professora. E durante sua fala, né, que eu acho que foi muito encadeado, porque reforça, né? Você trouxe vários assuntos, mas focou nessa questão da formação dos professores, que é o seu caminho, a sua área, quanto isso é um diferencial, né? Para ajudar na questão da inclusão e pensando na inclusão também em vários ambientes, em vários aspectos, né? Eu, na área de saúde, também falo tanto isso. Os desafios são imensos. Aí eu lembrei de uma frasezinha do Paulo Freire falando do esperançar, né? Porque a gente sente esse desânimo e sabe o que tem que fazer, mas às vezes não consegue sozinho, aí junta com outro. Aí vou terminar lendo essa frase. Gostaria de agradecer muito a aceitar o convite, a sua disponibilidade. Quando quiser, quando lançar seu próximo livro, a próxima história que você fez, a gente pode marcar para conversar, para trocar ideia. E aí o Paulo Freire sabiamente diz, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Eu acho que essa, né, meio um pouco da síntese do que a gente precisa o tempo todo se nutrir, né, e ter esperança apesar de tudo, né, que a gente passou, que a gente passa, ter perdido direitos, né, que, em termos de lei estavam garantidos, mas a gente sabe que não é suficiente somente ter uma lei, né, tem toda uma necessidade de reconhecimento social. E esse trabalho, mesmo que seja um trabalho miúdo, que a gente está fazendo aqui, que as pessoas fazem, são microatitudes, né, ações que a gente vai reforçando contra o capacitismo, contra o racismo, e a gente vai sempre trazendo mais pessoas e vai crescendo essa rede, né, de
de que entende uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa e por aí vai. Então, assim, é um prazer estar aqui com você. Agradecemos muito e queria que você fizesse suas considerações finais e a gente encerra. Agradecer, claro, todo mundo que esteve com a gente, que está com a gente ainda essa noite. Por acaso, se quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode ir no nosso Instagram, né? No Message, tanto no da Lu, que aí, né, no direct, isso aí. A gente né, deixou de falar ou quis comentar alguma coisa, a gente pode se falar melhor depois. Aí, Lu, pode trazer suas considerações finais e nosso agradecimento já fica aqui, né? Um prazer e quanta contribuição você trouxe pela sua história, pela sua vivência. E eu acho que estamos juntos, cada um atravessado por suas histórias, né? Mas a gente está trabalhando para isso, né? Para incluir. Pode falar, por favor. Deixa eu só colocar, eu acho que eu estou com o completo do Outstays. Foi o meu lançamento agora do dia 4 de novembro, foi o Outstays. O que é o Outstays? Você fala português, eu falo português. Alguns falam francês, outros holandês, outros japonês, mas a família autista fala e vai aprender a falar Outstays. Então, o Outstays vem nessa estrutura, a gente aprender a linguagem do autismo. Muitas palavras passavam despercebidas, mas quando a gente entra no mundo do autismo, a gente é obrigado a falar Outstays. A gente é obrigado a saber do que é sobrecarga, do que é crise, do que é pai atípico, do que é maternidade atípica. Então, eu vou ler para vocês o clamor da família atípica, só o finalzinho dela, pelas questões aqui que eu acho que é mais para o nosso contexto. Não morram de culpa. É preciso o movimento entender. As situações tentam adequar. Grande mestre tempo ensina a viver. Escolham boas atitudes. Existe sim virtudes. Os frutos iremos colher. Seus filhos não são fardos. Olhem para eles como seres humanos. Eis que os demais que porventura passar com seus testemunhos cotidianos, a sociedade vai debater, ampliar. Dos pequenos atos iremos ganhar. As mudanças chegarão com os anos. Então, esse faz parte do Outstays, é o clamor das famílias atípicas. E tem uma coleção, né? Tem Porque a Importância do Cá, a Súplica da Mulher Autista, o lendário Anjo Azul. Por que o lendário Anjo Azul? Porque só aqui no Brasil eu fiz uma breve pesquisa com algumas pessoas que são moradoras de outros países e nunca escutaram esse termo. Inclusive, uma das autistas de referência no mundo, né, a doutora Temple, a gente em entrevista com ela perguntou se ela sabia se lá nos Estados Unidos tinha o Blue Angel, e ela disse que nunca ouviu essa expressão. Então, obviamente que é uma coisa muito nativa, muito nossa, muito originária, né? Daquela mãe que tinha dedicação, que tinha aquele como ser divino, e isso ainda gera um capacitismo. Então, o lendário Anjo Azul eu fiz com muito carinho, para que a gente pudesse pensar. E o clamor das famílias atípicas é justamente esse: a gente entra num mundo em que a gente olha, meu Deus, o autismo bateu na nossa casa, chegou agora, e o que é que eu faço? Né? Então, seus filhos não são fardos, eles crescem, vão querer casar, outros vão querer ir embora, passear, estudar, e vão criar asas. Né? Basta que a gente olhe como um ser humano, né? Olhe como esse ser humano que precisa de uma necessidade, que precisa de um suporte, e que a gente dê suporte onde a gente puder e tiver. Então, eu agradeço demais a Lilian Paulo pela abertura da casa de vocês. Fiquei muita vontade, estava bastante nervosa. Coisas de autista que nunca sai, né, A Léa está falando, porque o autismo é azul, é celestial, o capacitismo puro, é sim. Também concordo. Mas não é nem esse azul aí do celestial, é mais o azul que representa os meninos, né? As evidências científicas, e assim as meninas ficam de fora. Eu não sei se vocês também são neurodivergentes,
A gente não, né? Mas tem muitas características, nunca investigamos, né? Mas a gente está se descobrindo através do diagnóstico da Alice. A Alice tem 7 anos e diagnosticou aos 3, né? Mas a gente... Que legal, né? A minha menina foi diagnosticada com 4, né? Porque falava muito. Então, assim, teve alguns cribos que ninguém queria. Mas isso é conversa para outra hora, outro momento. Vocês estão cansados. E se for para a gente falar de autismo e de educação, eu passo o dia todo. Minha bateria social, ela descarrega muito. De educação, gente, é muito papo. Aí atrela o autismo, pronto, aí lascou tudo. Mas beijo no coração de vocês. Beijo para todo mundo que assistiu. E muito obrigada. Qualquer coisa, estamos nos bastidores, tá certo? E eu vivo disso mesmo. Eu dou aula, mas assim, não dá pra gente não dá pra gente contemplar com tudo. E aí eu vendo os meus produtinhos, eu vendo cordel. Né? Parabéns pelo seu trabalho. A gente vai divulgar também, se tiver, né, de lançamento de novidade. O destaque que a gente tem no perfil, né? Destaques livres, né? E aí vai botar também depois pelo link da sua rede, dos cordéis. Eu lhe agradeço. Agradeço demais. Muito obrigada mesmo. Obrigada, um beijo para sua família, muita saúde, né, para todos. Eles estão dormindo, aí nem deu para vocês. Vocês são privilegiados de fazer uma live silenciosa. Super silenciosa. A nossa pegou aqui, que ela estava brincando um pouquinho, mas está quietinha. Tem dia que ela demanda bastante. Porque eles acordados, é muito mamãe, mamãe, mamãe. Muita pergunta, eu quero participar da live, o que é que eles estão falando? Estão bem folgadas. Também. A gente se vê, né, nas imagens e se encontra até o momento pela internet, mas nada mal a gente se encontrar por aí também, quem sabe, em algum momento. Nossa, com certeza mesmo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Todos também que estão.